aquele filho? Então, quando o filho veio com aquela indagação, aquele pai tinha uma segurança. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Eu ensinei tudo o que eu deveria ensinar. Ele conhece toda a verdade e tudo o que ele precisa saber para sobreviver nesse que fala, né, de uma família que vivia ali feliz, gozando da riqueza, daquilo que o dinheiro poderia oferecer. De um pai que educou seus filhos, que ensinou seus filhos da melhor maneira que ele pôde. Mas assim como os dedos das mãos, os filhos são todos diferentes, né? Na minha casa, nós somos em 6. Eita, né? Vamos perguntar. A irmã mais velha às vezes perde, né, a conta. Éramos para sermos 7. Mas o Senhor quis que permanecêssemos em 6. E somos todos diferentes, a começar pela aparência, né? Tem gente que pergunta se a gente é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas nós somos daqueles. Um tem os olhinhos mais rasgados, um tem a pele mais clarinha, um tem o cabelinho mais enrolado. Mas somos todos irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Então significa que o nosso tipo sanguíneo é o mesmo. É o mesmo entre aspas, né? Mas, porque os tipos sanguíneos eles variam até dentro da família. Mas nós temos o mesmo DNA, né? A mesma correspondência genética, creio eu, né? Se é assim que se pode dizer. A mesma correspondência porque cada um de nós temos uma personalidade, uma qualidade. Somos diferentes. Mas se formos fazer um teste de DNA para saber se somos da mesma família, vai ter ali uma correspondência. Apesar de sermos diferentes, aparentes diferentes, além da aparência, nós temos personalidades distintas. Tem irmãos que puxou mais para o lado da mãe, tem irmãos que puxou mais para o lado do pai. Quem conhece meu pai, o senhor José Luiz, vai falar assim que o Tiago é a imagem e semelhança. Não é, Verônica? Imagem e semelhança. Quem conhece meu pai, né? Vai dizer que o Tiago é imagem e semelhança. Mas quem conhece a minha mãe já vai dizer, não, parece um pouquinho mais com a dona Geninha. Assim como aquela pessoa que me vê com o Felipe, diz o Felipe é a cara da Michele. Mas quando vê com o pai, com o pastor Carlos, diz o Felipe é a cara do pai. Porque tem ali alguns traços, porque parece. Mas não importa como o pai ensina, não importa o que o pai pregue, não importa o que o pai fale, cada um cresce do seu jeito. Cada um é moldado da sua própria maneira. Tem ali as instruções, carrega ali algumas orientações, mas a personalidade, o caráter é individual, é único de cada um. E aqui nesta passagem, nós vemos uma família que tinha ali 2 filhos, criado aparentemente por um pai que teceu boa educação e boa orientação aos seus filhos, mas que cada um saiu diferente. A gente vê que o mais velho, ele seguiu todo o ritual, toda a educação, todas as orientações que o pai passou para ele. Ele era obediente, ele era trabalhador, ele cumpria ali com os mandamentos que ornava ali dentro daquela casa. Ele era uma pessoa que não saía da linha, não era fora da curva. Em compensação, o filho mais novo, ele até amava o pai, amava, mas ele não era uma criança tão obediente, ele não era um filho que fazia tudo o que deveria ser feito, não era. Mas o pai ensinou para os 2. O pai não deixou de ensinar para o mais novo que ele ensinou para o mais velho, ele ensinou para os 2. Mas o filho mais novo, quando alcançou ali alguma determinada idade, que ele viu que ele deveria ter responsabilidade, que ele viu que ele deveria começar a trabalhar, mas ele também viu que seu pai era rico. E dentro
mente dele, ele diz: tudo que é do meu pai é meu. Tudo que é do meu pai é meu. Então, se meu pai trabalhou, se meu pai tem grandes bens, isso tudo é meu. Deus então chamou o pai para uma conversa e disse: pai, já que tudo que você tem aqui é meu, quando o senhor morrer, nós vamos herdar tudo. Não foi isso? Bernardo não falou aqui? Dividiu bem em 2 partes lá e ele pegou a parte dele. É meu mesmo, o senhor me dá. Eu estou cansado de viver aqui, pastoreando as ovelhinhas, plantando, colhendo. Eu quero conhecer além dos muros da nossa fazenda. A nossa fazenda tem um muro muito limitado, né? Eu só conheço a nossa fazenda, eu cresci aqui na nossa fazenda. Eu quero conhecer mais. Eu quero ver o que essa cidade tem para me oferecer. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo. Mas eu preciso do meu dinheiro. Você me dê meu dinheiro, porque não dá para eu conhecer o mundo sem meu dinheiro. Não dá para eu conhecer o mundo sem dinheiro. Não dá para eu passear sem dinheiro. Não dá para fazer nada sem dinheiro. Nem comer sem dinheiro, né, querido? Que diga a economia e a inflação dos últimos dias. Não se faz nada sem dinheiro. Ele pegou tudo que ele tinha. O pai dividiu. Um pai amoroso. Um pai sábio. Não discutiu ali com aquele filho. A Bíblia relata que houve alguma discussão. A Bíblia relata que houve alguma intervenção do pai. Ensina o seu filho o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. O pai já tinha ensinado. O pai já tinha falado. O pai já tinha tecido tudo que ele deveria tecer para aquele filho. Então, quando o filho veio com aquela indagação, aquele pai tinha uma segurança. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Eu ensinei tudo o que eu deveria ensinar. Ele conhece toda a verdade e tudo o que ele precisa saber para sobreviver neste mundo, eu ensinei. Então o pai apenas dividiu os bens e lhe entregou o seu saquinho de moeda, seu saquinho de ouro, e ele saiu feliz da vida e contente, aproveitando tudo que o dinheiro poderia lhe oferecer. Tudo. O dinheiro ofereceu para ele comida, o dinheiro ofereceu para ele amizade, o dinheiro ofereceu para ele boas viagens, novas cidades. Tudo que o dinheiro poderia comprar, ele obteve. Tudo. Só que tem coisas que a gente só obtém quando a gente tem dinheiro. Você não chega na loja de sapato e fala: me dá um sapato sem dinheiro. Você não chega num restaurante e me diz: me dê um prato de comida sem dinheiro. Não, tem coisas, até a amizade, que deveria ser pelo que você é, às vezes é pelo que você tem. Você inconscientemente também faz essa escolha. Nós fazemos essa escolha. Você não se aproxima de qualquer um no meio da rua e diz: oi, bom dia, boa tarde, como é que vai? Quer ser meu amigo? Não. Você não se aproxima de qualquer vizinho seu e diz: oi, bom dia, boa tarde, você quer ser meu? Vem aqui comer na minha casa. Você primeiro faz um raio-x na vida daquela pessoa, como aquela pessoa se porta, como aquela pessoa é, e depois você convida. De certa forma, você não está errado, você precisa ser vigilante, não é qualquer um que você vai pôr dentro da sua casa. Mas existem pessoas que só fazem amigos com aqueles que podem lhe oferecer algo em troca. O dinheiro. Se ele tem carro, eu vou com ele. Se ele tem dinheiro para pagar, eu vou com ele, né? A gente vê, a vida tá cheia disso. E aquele moço, ele teve tudo que o dinheiro pôde lhe oferecer, inclusive amizades, enquanto ele tinha dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ele perdeu tudo. Tudo. Ele perdeu as boas amizades, ele perdeu a boa comida, ele perdeu a boa roupa, ele perdeu tudo. Tudo ele perdeu. Porque ele não tinha mais com que comprar. E ele ficou sozinho. E batendo de porta em porta, e pedindo de porta em porta, mendigando de porta em porta, ele encontrou um emprego. Alguém que foi misericordioso com ele disse: eu só tenho aqui os meus porcos. Só. E eu só tenho para os meus porcos. A Bíblia nem diz que ele estava ganhando algum dinheiro para isso, não.
A Bíblia não diz que ele foi empregado para alimentar os porcos. Eu vou te dar aqui uma moeda, uma dracma para você alimentar os porcos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele acabou chegando ali, se você recorrer aqui o livro, capítulo 15 de Lucas, vai dizer que não restou mais nada para ele. E ele arrumou um ofício ali de alimentar os porcos. Certamente foi para ter o que comer, porque a Bíblia não diz que ele estava ganhando nada. E enquanto ele servia os porcos, ele sentiu desejo de se alimentar da ração dos porcos. Imagine você com fome. Sabe aquele jejum que você faz de 12 horas para fazer aquele hemograma completo? Dá uma fominha, né, gente? Quando você chega lá, porque a moça diz assim para você: você tem que estar 12 horas de jejum. Tem que estar aqui 7 horas da manhã. Qual é o horário que você tem que parar de comer? 19 horas. Você tem que estar 12 horas de jejum. 12 horas de jejum. E você tem que estar lá no laboratório às 7 da manhã. Que horas você tem que parar de comer? 7 horas. Só que você tem que parar de comer às 7 horas da noite de um dia para fazer o exame. Supostamente às 7 horas da manhã do outro dia, se você for o primeiro a chegar. Porque, gente, quando eu passo para ir trabalhar 6 horas da manhã, aqui nesse postinho aqui do Pantanal, a fila já está quase dobrando a viela. Significa que aquele povo todo está lá para fazer algum tipo de exame, alguma coisa, e provavelmente só vai sair de lá umas 11. Você está sem comer desde as 7 da noite. Quando você consegue fazer o seu exame às 11 da manhã, você já está verdinho. Tá, que eu sei que já passei por isso. Você está verde. Já está vendo até 2 enfermeiras. Tu diz para ela, não coloca agulha aí, não, é uma agulha só. Mas ela está só com uma só. Mas você já está tão vesgo de fome que você vê 2. Imagine aquele moço, como é que ele não estava olhando aqueles porcos comerem. O desejo, a vontade que ele não tinha. Aí ele diz: Pai, ele se dirige a Deus. Né? Ele tá pensando assim, eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Por que esse filho diz assim, pai? Ele olha para o pai e diz: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Por que contra os céus? Ele não pecou contra o pai dele? Ele não pediu dinheiro, foi para o pai dele? Por que ele diz pequei contra os céus? Porque aquele pai, ele ensinou o filho o caminho que deveria andar. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, para que te vá bem. A Bíblia nos ensina que honrar o pai e a mãe, ser obediente ao pai e à mãe, nos dá vida, nos faz prósperos, nos faz viver bem. E quando aquele homem peca contra o seu pai, porque ele pediu a morte do pai, quando ele pediu a sua herança, ele diz: eu não estou nem aí para você. Você está vivo, você está morto, eu quero é o meu dinheiro. O fato dele ter ido gastado o dinheiro não foi tão grave quanto olhar para o pai dele e dizer: me dê o meu dinheiro. Porque herança você só recebe depois de morto. Ele estava matando o pai em vida. Ele estava desejando a morte. Ele estava sendo desobediente. Ele pecou contra um princípio. Ele pecou contra os céus. Deus diz para nós honrarmos. É um mandamento divino. Honrar, obedecer, ser fiel. Ele diz: Pai, pequei contra os céus. Uma vez que nós desobedecemos, uma vez que nós desonramos, nós primeiramente pecamos contra Deus, contra os céus. E já não sou digno de ser chamado filho. E aí ele olha para aquilo e diz ainda mais: até os trabalhadores do meu pai têm comida melhor do que esta.
Os trabalhadores do meu Pai se alimentam melhor do que isso aqui que eu estou vivendo. Eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou dizer: Pai, eu pequei. Tem misericórdia de mim e faça de mim um dos teus servos. Esta passagem, ela nos traz 2 ensinamentos claros. O primeiro é da obediência à pessoa que representa o nosso Pai aqui na terra, que é os nossos próprios pais. E ela também nos traz a clareza de quando nós somos filhos de Deus, feitos criaturas de Deus, estamos vivendo o bem que Deus nos dá, e nós olhamos e dizemos: não é bom, não está bom aqui para mim. Ir na igreja todo dia, cantar, louvar, ler a Bíblia, eu quero mais. A minha vida é ir para a igreja. A minha vida é ir para a igreja, dobrar o joelho, cantar. Não quero isso. Foi o que esse menino disse. Essa fazenda aqui, tô cansada de ver isso. Tô cansado de levar o pastinho, de criar boi, de criar vaca. Tô cansado. Esta passagem, ela nos traz 2 ensinamentos. De honrar o pai e mãe, terreno aquele que o Senhor nos dá, aquele que o Senhor coloca para nos dirigir os passos, e também nos traz um olhar de que nós devemos ser eternamente gratos àquilo que Deus fez por nós, ao nosso Pai Celeste. Primeiro ele diz: pequei contra os céus, quando eu disse que tudo que eu tinha não era bom. Quando eu disse que tudo aquilo que o Senhor fez por mim não era bom. Quando eu rejeitei tudo aquilo que o Senhor fez. Quantas pessoas rejeitam a bondade e o amor de Deus e o cuidado de Deus sobre a sua vida, achando que a vidinha que ele está levando, de ir para a igreja, voltar, levantar todo dia, ter o que comer, o que vestir, não é o suficiente. Aquele menino achava que a vidinha dele não era suficiente. Ele queria mais, ele queria conhecer o mundo. Mas nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Nós devemos ter gratidão em nosso coração por tudo que o Senhor nos dá. A oração foi: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não foi a carne de cada dia. Não foi a roupa de cada dia. Por que não foi isso? Porque o pão nosso de cada dia é o suficiente para nós louvarmos e darmos glórias a Deus. É o suficiente para o dia. Deus nos sustenta a cada dia. O sustento de Deus para nós é pro dia. Sermos gratos pelo dia que Ele nos dá. Sermos gratos por estarmos acordados este dia. Ser grato por estar respirando este dia. E ao findar o dia, sou grata porque terminei o meu dia. Mas às vezes nós queremos mais. Porque eu não tenho. Porque... E aí o inimigo que conhece aquilo que eu exponho, os meus desejos, os meus sonhos de querer alcançar coisas, ele bate a minha porta e sai me oferecendo. Que foi o que o diabo fez com aquele menino, saiu oferecendo. E ele quis conhecer o mundo, ele quis conhecer a vida, e ele abandonou a casa, ele abandonou o lar. E nós muitas das vezes abandonamos aquilo que Deus deu para nós, aquilo que Deus planejou para nós, para conhecermos aquilo que o mundo diz que pode oferecer. Aquilo que o diabo oferece, ele se finda. Não é ruim, mas acaba. E às vezes o que Deus dá, você acha que não está bom, mas é o que permanece para sempre. Aquilo que Deus dá é o que fica. O diabo, ele oferece coisas lindas e maravilhosas que a traça corrói e que o ladrão rouba. Porque é assim que ele faz. Mas o que Deus tem para nós é algo infinitamente mais precioso, lindo, que os meus olhos não podem imaginar e nem a minha mente pode pensar, que o que Deus preparou para mim é maior, porque não é daqui. Porque o que está aqui, o que acontece com o que está aqui?
morre, corrói, rouba. O nosso problema é achar que vir aqui na igreja, que é cantar um hino. Nosso problema é achar que não está bom porque a gente acha que servir a Deus é vir aqui, é estar aqui na congregação. Não, servir a Deus é vir na congregação. Servir a Deus é louvar. Servir a Deus é ter uma vida de santidade. Mas não para ficar indo e vindo, mas é para ir morar na glória. É para alcançar aquilo que o Senhor preparou, que os meus olhos não viram, e nem o meu coração e nem a minha mente pode imaginar. Não está aqui. Não é bênção terrena. É a sua vida lá na glória. É o seu bem mais precioso lá na glória. Porque se os meus olhos não viram, meus olhos conseguem ver a congregação. Meus olhos conseguem ver a casa, o carro, o dinheiro. Meus olhos conseguem ver. Não subiu ao meu coração. Não é algo terreno. O que Deus preparou para você. Mas muitas das vezes nós abandonamos isso por aquilo que a traça corrói, por aquilo que o diabo quer oferecer. E nós viramos as costas e dizemos: Deus, não quero mais. Que foi o que esse menino fez. Não quero mais. E foi viver a vida dele. E viveu, e viveu, e viveu, até que acabou-se. Porque uma hora acaba. Porque a vida que o diabo dá não é eterna. Ela finda. O único que tem vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré. O diabo pode dar uma vidinha boa? Pode. Como assim, Michele, ele vai dar uma vida boa, pastora Michele? Ele ofereceu para Jesus, viu? Se ele teve a audácia de oferecer para Jesus, ele não vai oferecer para você? Ele falou assim: olha, se prostrado me adorares, te darei todo o reino desta terra. Se ele ofereceu para Jesus, o santo, o filho de Deus, ele não vai oferecer para você? Mas Jesus respondeu para ele: somente ao teu Deus adorarás. O diabo sai nos oferecendo coisas terrenas, passageiras, que se findam. Mas Deus tem infinitamente mais coisas celestiais e eternas que não se findam, porque a vida de Deus é eterna. A vida de Deus não tem fim para mim e para você. A do diabo tem, mas a de Deus não. Para aquele menino acabou. O dinheiro acabou tudo. Ele estava lá diante da lavagem dos porcos. Gente, porco come lavagem. O que é lavagem? Eu nunca estive diante de uma lavagem, mas eu imagino que seja aquele monte de resto de comida que muitas das vezes a gente vai limpando os pratos depois do almoço. Vai aquelas sobras assim, você faz aquele monte e coloca lá. Se é numa indústria que produz a carne do porco para vender, de repente tem alguma raçãozinha, né? De repente deve ter alguma ração, porque o porco é para corte, porque é para pecuária. Mas normalmente nas fazendas, aqueles porcos que ficam lá para poder, né, de fazenda, de sítiozinho, são lavagens. Eles juntam os restos lá e dá para o porco, porque é natural do porco comer aquilo. Se você der para o cachorro, de repente ele não come, porque não é natural do cachorro. É natural do porco comer aquele tipo de comida. E aquele menino, diante daquilo, diz: os trabalhadores de meu pai vivem melhor do que isso. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra os céus e perante ti. O problema, querido, não é você sair da presença de Deus. O problema não é você ir lá e ficar lá e aproveitar, não. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Mas você tem que olhar para você e dizer: pai, eu pequei. Essa vida não me pertence. Eu sei que estar na tua casa, na tua presença, é muito melhor do que isso. Eu sei que pode ser melhor do que isso. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai está no mesmo lugar. O pai não saiu da casa. O pai continua no mesmo lugar. A casa dele não mudou, o endereço dele não mudou. E o menino diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
Você pecou? Pecou. Você caiu? Caiu. Mas se levante, porque o Pai está no mesmo lugar. O Pai não mudou de endereço. O Pai continua amando. O Pai continua de braços abertos, esperando você se levantar. Da mesma maneira que a gente se levanta e diz: não quero mais, eu vou me embora. Nós podemos nos levantar e dizer: eu vou voltar. Né? Às vezes é muito fácil, né? Porque o orgulho não permite. A vanglória, né? A vanglória permite que você faça assim: não quero mais, vou embora, não tô nem aí. Mas o orgulho não permite você dizer: pequei contra os céus e perante ti. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Por que ainda dá tempo? Porque nós estamos vivendo no tempo da graça. O Espírito Santo ainda paira sobre a igreja do Senhor, ainda paira sobre nós dizendo: você é filho, 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 você é filho. Ainda estamos no tempo da graça. Aquele menino bradava nos ouvidos dele dizendo: você é filho, você é filho, você é filho. Nós somos filho. Não importa o quanto erramos, não importa o quanto pecamos, o Espírito Santo está sempre nos dizendo: você é filho, você é filho, você é filho. O Pai está te esperando no mesmo lugar, de braços abertos. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Nós só precisamos nos levantar. Nós só precisamos nos direcionar ao Pai. E quando aquele menino fez isso, quando ele se levantou, quando ele caminhou, quando ele estava chegando à porta, o Pai o viu. E o Pai não ficou lá. Voltou, né? Vem, gente, vem ver quem está voltando. Vem, fulano, olha seu irmão lá voltando. Não. O Pai não fez isso. Pelo contrário, quando o Pai avistou o filho vindo no caminho de volta, o Pai saiu correndo ao encontro do filho. Cristo está sempre indo ao seu encontro, queridos. Quando a gente fala assim, levantar, quando a gente fala: Pai, eu pequei, eu não queria errar, mas eu errei. Porque às vezes a gente acha que: mas eu estou dentro da igreja, eu não me desviei ainda, não fui conhecer o mundo, imagina, não é para mim não. Mas todo dia eu peco, todo dia eu erro. E às vezes a gente acha que o meu pecado, às vezes eu acho que o meu pecado não é tão grande quanto o do menino que pediu a morte do pai. Não, querido, não existe pecadinho, pecadão. O que você peca é pecado, o que você erra é erro. Não muda, é tudo errado, é pecado. Se ofende a glória de Deus, se ofende a presença de Deus, é pecado. Não é grande, não é pequeno, mas a gente só precisa reconhecer: Pai, eu não queria fazer isso. Pai, eu não quero mais fazer isso. Pai, eu me arrependo de ter feito isso. E o Pai está lá, voltando, correndo na sua direção, dizendo: e eu estou aqui para te receber de braços abertos. Não importa o que você tenha feito, enquanto o Espírito Santo, enquanto a graça estiver sobre a igreja, ainda há esperança, ainda dá tempo de se arrepender e voltar para os braços do Pai. Porque o Pai está lá, só esperando você voltar, só esperando você se levantar. O Pai está só esperando você dizer: eu pequei. Quando você diz: eu pequei, ele diz: então vem aqui, filho, corre. Ele sai correndo na sua direção. Porque a Bíblia diz que o Pai, quando avistou o filho, correu na direção dele. Não é você que se purifica, não é você que abandona, não, é Deus que vai na sua direção, é Jesus que vai na sua direção, é Jesus que te limpa, é Jesus que te lava, é Jesus que te purifica. Mas você só precisa dizer: eu pequei, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu quero voltar. Eu quero ser a sua semelhança, eu quero ser filho, eu quero viver como filho. Eu quero me alimentar. Ele diz: até os servos do meu Pai comem melhor do que isso. Se alimente da palavra. É
se alimentar da palavra. Pai, me faça como servo. Não, você não é meu servo, você é meu filho. E você vai comer como filho. Eu vou te alimentar como filho. Jesus é a palavra de vida. Jesus é o pão que mata a sua fome. Ele vai te alimentar com o verdadeiro pão, com a verdadeira comida. Você é filho. E filho come como filho. Filho come do filho. Ele diz: eu sou o pão que é partido por vós. Você vai se alimentar dele. Pai correu. E além de correr, ele disse: põe um anel no dedo dele. Dá uma nova roupa para ele. Dá um novo calçado para ele. O anel é a nova aliança que Deus fez. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, essa aliança, ela permanece intacta. Ela permanece válida. E não importa quantas vezes eu erre, não importa quantos pecados eu cometa. Se eu diz: Pai, eu pequei, eu não quero mais pecar. O sangue já foi cravado, o sangue já foi derramado, a aliança já foi posta. Eu tenho direito a andar com ela. Eu tenho direito a usar a aliança. A aliança é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado. Você tem direito à aliança, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você erre, porque todo dia eu erro, todo dia eu peco, em pensamento, em sonhos, tudo. Mas todo dia nós temos o direito de andar com a aliança que Deus fez conosco, ali na cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado por nós. Você tem direito à aliança. Novas vestimentas. Novas vestimentas Ele também nos dá. Nós não queremos mais a roupagem do pecado. Nós não queremos mais ser identificados pelo nosso erro. Aquele menino estava maltrapilho, sujo. Por que ele recebeu uma nova roupa? Porque a roupa que ele vinha estava suja, estava imunda. Ele precisava de uma nova roupa para se assentar à mesa. E Jesus te dá uma nova roupa para se assentar à mesa. Jesus lava a sua roupa. E não é com sabão Omo, não. Não é com Vanish, não. É com sangue que te purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é o único que te deixa mais branco do que qualquer outra coisa. É a coisa que limpa. O Vanish não tira manchinha de pecado. Pode tirar a mancha lá na propaganda, né? Que na propaganda tira. O efeito do Photoshop é maravilhoso. Quando você vai usar o Vanish mesmo, tem que colocar 1 quilo de Vanish lá, né? Para limpar. Propaganda enganosa. Mas o sangue de Cristo não é propaganda enganosa. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos dá uma nova roupa. Porque para entrar na glória precisa ser transformado. Para se assentar à mesa com Deus, não é essa roupa corruptível, é uma roupa incorruptível. Hoje eu ando com isso aqui, que pode rasgar, que pode manchar. Mas quando nós entrarmos na glória, a nossa roupa vai ser como lá no deserto, 40 anos a mesma, sem um furo, sem um rasgão, sem nada. E vai ser transformada em glória. Quando os discípulos viram os Jesus e Elias e Moisés ali no trono, eles ficaram tão extasiados, porque eles nunca tinham visto nada igual. Era transformada em glória. E nós seremos transformados em glória. Seremos transformados com Ele. A nossa roupa será incorruptível, porque não tem mais mancha de pecado. E por que Ele deu nova sandália? Porque a sandália, lá no livro de Efésios, diz que é o evangelho da paz. Traz novas sandálias para ele. Traz. Estava machucado os pés. Andou, perdeu tudo. Mas Jesus te dá novas sandálias. Quando você
levanta do seu lugar e diz: Pai, eu pequei. Ele te dá novas sandálias. O Evangelho, a palavra que te purifica, que te dá direção, que te mostra o caminho e que te diz: filho, é por aqui que você tem que andar, é por aqui que você tem que ir. O Evangelho da paz, calçados os pés, o Evangelho da paz. Quando você volta, quando você se levanta, quando você se direciona ao Pai, diz: eu pequei. Ele diz: traz lá, traz novos sapatos que vai direcionar ele para o céu. Traz novos sapatos que vai mostrar para ele o caminho. Traz novos sapatos que vai dizer: não é aí que você tem que andar, não. É o Evangelho, é a palavra de Deus. Nós só precisamos nos levantar. Que o Pai está de braços abertos, correndo em nossa direção, nos esperando para nos mostrar que a aliança ainda está de pé, para nos mostrar que a palavra dele é pura, é verdadeira, é fiel e que ele está sempre nos dando a oportunidade de nos arrependermos e de voltar para ele, voltar para os braços dele, porque ele é o único que pode nos cuidar, nos dar alimento, nos dar vida, nos dar segurança. Aquele menino, ele achou que ele podia viver, ele achou que ele podia sair por aí curtindo, que ele ia ter domínio próprio sobre a vida dele, que ele ia direcionar a vida dele, e ele saiu da presença do pai dele, ele saiu dos muros que cercavam, que lhe davam segurança, e ele foi viver, ele foi aproveitar. Mas ele se arrependeu. Ele viu que tudo que ele estava vivendo, que tudo que ele tinha curtido, não lhe serviu de nada. Só lhe trouxe desgosto, miséria, fome e dor. E ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar. Muitas das vezes a gente está sentindo na pele a dor, a tristeza, e a gente fica: mas vão olhar para mim. Mas já pensou se aquele menino tivesse pensado no irmão dele? Já pensou se aquele menino tivesse olhado para os servos dele? Não, ele diz: eu só vou me levantar e vou me direcionar ao Pai. Eu preciso dizer para o meu Pai: você só tem que se levantar e de olhar para o Pai. Não é para tua irmã, não é para o teu irmão, não é para o irmão da igreja, não é para o teu vizinho. É para o Pai. O Pai está no céu. É Jesus Cristo de Nazaré que te deu vida e vida e abundância, e está de braços abertos te esperando o tempo todo. Você só precisa se levantar. Só isso. É falar com o Pai. É para o Pai. Não é pensar no que o A e no que o B vai dizer, porque aquele menino podia ter pensado. Se ele tivesse pensado no que iam dizer dele, se ele tivesse pensado no que a família ia fazer com ele, ele não teria voltado. Mas sabe o que passou na mente dele? É o meu pai. Eu me lembro que meu pai me dizia que me amava. Eu me lembro que meu pai me segurava no colo. Eu me lembro que meu pai cantava canções e me ensinava que eu deveria, me ensinava é o meu pai, ele tem amor por mim, é o meu pai. E é agora que eu vou experimentar o amor do meu pai. Você não experimenta o amor do seu pai quando você está aproveitando, curtindo ao lado dele. Como não, Michele? Porque o irmão mais velho continua na casa. O irmão mais velho continuou trabalhando. O irmão mais velho, quando chegou e deu de cara com a festa, disse: mas pai, que você está sempre achando que está tudo bem, e você não experimenta o amor do Pai de verdade. A gente só consegue experimentar o amor do Pai quando a dor está forte, quando a angústia está grande, quando o desespero está sufocando. Aquele menino experimentou o verdadeiro amor do Pai quando ele se levantou e voltou para a casa do Pai. Enquanto ele estava lá, tinha amor naquela casa? Tinha! E tinha enquanto mais ele ficou, porque o amor do Pai é grande. Mas a gente só reconhece o amor do Pai quando a gente pisa na bola. Isso até para a vida material. O pai está lá: não faz isso, fulano, não faz isso, fulano, não vai por aí, fulano. Ai, você é chato, né? Isso a gente fala, gente, a gente fala. Quando não fala, pensa.
do pai, da mãe, da tia, do responsável sobre você. Aí depois a gente sai por aí e quebra a cara bem que minha mãe falou. Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe. Porque a gente só reconhece e experimenta o amor que estava sempre ali, que esteve sempre ali, quando a ferida dói. Nunca está na Bíblia que a gente tem que voltar pela dor, não, viu, gente? Pode ler a Bíblia 20 mil vezes, você não vai encontrar. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não vai encontrar. Não tem. Mas o ser humano é tão egocêntrico, tão egoísta, que só lembra de Deus quando ele está com dor. Porque enquanto ele não está com dor, enquanto ele está curtindo a vida, gastando seu dinheiro, aproveitando o que ele tem de bom, ele nem lembra que Deus existe. Mas quando ele está com dor, ele vai na religião A, ele vai na religião B, ele vai procurando. Se disser, é ali naquela porta, vai na porta 1, ele bate. Não deu na porta 1, não, mas eu sei que lá na porta 2 ele sai batendo, porque ele está com dor. E ele quer sanar a dor. Porque o ser humano só procura consolo para a sua alma, só procura alívio para a sua dor, para a sua alma, quando está sufocando de dor. Enquanto ele está com dinheiro, enquanto ele está vivendo bem, ele não quer nem estar nem aí. E ele vai batendo de porta em porta quando isso começa a afetar a sua vida. Mas a verdadeira porta é voltar para o Pai. Aquele menino, ele teve, gente, orgulho, o ser humano é orgulhoso. Eu tenho certeza. Não está escrito, mas vamos pensar como ser humano? Vamos pensar como filho? Vamos pensar como filho. Minha mãe disse que não era para eu fazer, eu fiz. Não vou voltar agora não, preciso dar um jeito. Vou tentar, peço para o meu amigo, peço para o meu vizinho, peço para minha tia. Vou até na casa da avó, que vou é boazinha, né? Vou para casa da avó, mas na minha mãe não vou agora não. Só volta para pedir perdão para a mãe quando não sobrou mais ninguém. Para a mãe e para o pai. Porque eu preciso mostrar que ela estava errada. Eu preciso mostrar que eu consigo. Mas a Bíblia diz que a gente precisa se obedecer. A Bíblia diz que a gente precisa honrar pai e mãe. E a Bíblia diz que a gente precisa se levantar. Se coloque de pé. Não importa o que você tenha feito. Não importa qual tenha sido o seu erro. A aliança que Deus fez quando deu seu Filho Jesus Cristo ali na cruz por nós, ela está de pé. Nós estamos vivendo no tempo da graça, porque a graça ainda paira sobre nós. Enquanto Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, nós temos a oportunidade de olhar para os céus e dizer: Pai, eu errei. E aí o Pai vem correndo para a nossa direção e diz: eu só precisava que você me dissesse isso. Eu só precisava que você reconhecesse que você depende de mim. Eu estou aqui, meu filho, para te dar roupa nova, para te receber como filho, para te dar novos sapatos, para restabelecer, para firmar, para trazer à sua memória que a minha aliança, que o meu sangue continua vivo e continua trabalhando em prol da sua vida. Deus está de braços abertos, no mesmo lugar que nós deixamos Ele, em seu alto e sublime trono. Quando nós decidimos agir pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias vidas, pelos nossos próprios desejos, e nós só precisamos nos arrepender e nos direcionar a Ele, para que recebamos sapatos, vestidos e aliança. Não é que Ele vai te dar de novo, não, Ele já deu. Quando foi que Ele te deu? Quando Ele deu o brado lá na cruz, todos os seus pecados foram perdoados. Quando Ele deu o brado lá na cruz, o sangue dele foi derramado para nos purificar de todo pecado. Quando Ele deu o brado lá na cruz, foi espalhado e propagado o Evangelho que nos traz a paz, que nos traz vida.
Nós só precisamos nos apropriar de tudo isso para vivermos bem e termos vida e vida em abundância. Para desfrutar daquilo que os meus olhos não viram, nem subiu à minha mente e coração o que Deus preparou para mim. Aquele menino, quando ele voltou para a casa dele, o pai preparou uma festa, o melhor cordeiro, o cordeiro cevado. Repartiu ali para comemorar que ele estava voltando. Quando nós nos arrependemos, o céu fica em festa, porque nós estamos validando o sacrifício de Cristo ali na cruz por nós. Quando nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, tudo aquilo que Deus fez, que Jesus fez ali na cruz por nós, nos alcança. Porém, quando nós confessamos que somente por Ele que nós recebemos vida e vida em abundância, que somente por causa daquele sacrifício ali na cruz que nós somos libertos, que nós somos resgatados, que as nossas vestes são limpas, que nós nos alimentamos, nós nos fortificamos espiritualmente e garantimos vida eterna. Quando nós confessamos e dependemos de Cristo, dizendo: Pai, eu pequei e eu preciso de Ti na minha vida. Feche os seus olhos. Não importa o que você tenha feito ou como você tenha chegado aqui. O importante é que você reconheça que sem Cristo, sem Deus, você não pode nada. E que o Pai está de braços abertos te esperando o tempo todo para te dar vida e vida em abundância, para te restituir como filho, colocar você na posição que sempre foi sua, de filho. Senhor, nós somos, ó Pai amados, pequenos, frágeis, e muitas das vezes agimos por nós mesmos, pelas nossas próprias vontades. Tomamos decisões, ó Pai, que não nos cabe, que a gente acha que vai ser boa para as nossas vidas. Muitas das vezes corrompemos os bons ensinamentos que recebemos e nos distanciamos, ó Pai, de Ti, nos distanciamos da Sua vontade, nos afastamos, ó Pai, daquilo que o Senhor projetou e preparou para nós. Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor preparou para nós. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua boa palavra, o Teu bom ensinamento, para que nós nunca nos desviemos, ó Pai, daquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, aqui está os Teus filhos, a Tua igreja. Cada um que aqui está, ó Pai amado, está dirigindo a Ti uma oração que só o Senhor conhece. Porque o Senhor... Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Canal Pregador Eduardo Cruz.